de dirigir a igreja no Uruguai e plantar igrejas num país muito difícil. Hoje não é dia de missões, né? Mas seria interessante um dia você conhecer um pouco, porque eu sei que muitos irmãos não conhecem a realidade de um país vizinho. A gente, às vezes, quando pensa em fazer missões e em lugares difíceis de pregar a palavra de Deus, pensa em cruzar o mar, né? Para ir lá em lugares onde é tão difícil pregar o evangelho. Mas dentro da América há um país que tem uma diferença muito grande com o resto dos países da América Latina, que é o Uruguai. O Uruguai é um país muito pequeno, mas ele tem uma característica muito especial. A maioria dos países da América Latina, eles são países que predominam o catolicismo. Então, isso às vezes pode não ser bom, às vezes pode ser bom, por causa de que há uma semelhança na nossa doutrina, na nossa maneira de pregação do Evangelho. Então, às vezes, as pessoas já têm conhecimento de Deus, fica mais fácil você achar um ponto de ligação, de partida, para você falar do amor de Deus para elas. Mas, no caso de Uruguai, não é assim, porque o Uruguai é um país que a maioria das pessoas são ateus. Ou seja, eles não têm nenhuma religião. Não acreditam em Deus, no diabo, não acreditam em nada. Então aí é muito mais difícil para você chegar e falar do amor de Deus para eles, porque eles não têm referência nenhuma respeito a Deus. Eu mesmo me converti do ateísmo. Até hoje ninguém da minha família é crente. Também na família da minha esposa a mesma coisa. E quando você pergunta na nossa igreja lá se tem irmãos que têm pais crentes, mais de 90% das pessoas não têm. Porque estamos vivendo agora uma nova geração que está se formando de cristãos. Por exemplo, na minha família ninguém é crente, sou eu. Mas eu me casei com uma mulher cristã. Então nós dois formamos uma família cristã. Nós tivemos 3 filhos. O Pablo, que está lá, ficou lá em Poço Alegre agora, em Minas Gerais. A Ana, que estava tocando a bateria aí. E o Andrés, que o pastor falou, está dormindo ali, né? Depois eu vou falar com ele a respeito disso. Depois que acabar tudo. Tomara ele acorde antes, né? Ele tem 9 anos, é a surpresinha nossa. Né? Mas também, depois, meu filho, surpresinha. 23, 19 e 9. Por isso. Então, e meu filho mais grande já é casado há um tempo. E tem 2 filhos. Casou com uma menina da igreja. E tem 2 filhos. Também formando a 3ª geração de crentes. Né? Então, glória a Deus. Mas, mesmo assim que meu filho tem 2 filhos, eu ainda não sou bom. Estou ensinando eles a me chamar de tio. Porque um dia fizeram na igreja lá o dia do avô, não sei o que mais, e falavam assim, os poemas, tudo, né? Ô avô, você que anda com a sua bengala e tal. Eu digo, não, ainda não. Então eu tenho 2 netinhos, lindos, um deles chama Caleb e o outro Josué. E são os 2 espiões, né? Uns bons, né? Porque tinha os outros 10 que eram ruins, mas esses 2 eram bons. Então eles ficaram lá, um tem 3 anos e o outro 2 anos. Então é uma bênção muito grande e nós estamos muito felizes. Porque Deus tem dado para nós uma família diferente, uma família cristã. Eu não sei como falar para você o que é viver no meio de uma família que não tem nenhum tipo de fé. O Uruguai é um país que tem o mais alto índice de suicídio da América Latina por causa disso. Porque a pessoa não acredita em nada, então quando chegam os problemas, então melhor, acabo com a minha vida e pronto, acabaram os problemas. Pensam eles, né? Então é uma situação bem diferente. O povo uruguaio é um povo muito, um povo muito desanimado, é um povo muito, a cultura das pessoas, elas passam todo o tempo se queixando. A gente fala assim para os brasileiros que nós estamos chegando aqui, e falamos assim porque às vezes quando eu ouço algum brasileiro se queixar da sua terra, da sua nação, eu falo para ele, vocês não sabem quão abençoados vocês são. Por aí eu ouvi falar que Deus era brasileiro, eu sei que não é. Mas anda perto, ele olha para aqui de uma maneira especial, este país é uma bênção.
E vocês estão vivendo mil na vez, não perca isso. Firme-se em Deus cada vez mais. Busque mais o Senhor, porque Deus tem colocado os seus sonhos nesta nação. Tem muita coisa ainda para solucionar, eu sei. Tem muitos problemas para ser solucionados, mas mesmo assim, a mão de Deus está estendida sobre essa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E é só o povo que está mais em Deus. Amém. E Deus vai fazer uma obra tremenda para mostrar ao mundo o que é uma nação que teme a Ele. Amém, irmãos? Bem-aventurada a nação que obedece ao Senhor. Aleluia. Hoje de manhã nós cantamos uma música aí. E eu gostaria de cantar agora também. Agora tem um problema. Hoje de manhã eu cantei a música em espanhol e depois fiz a tradução em português. Esta que eu vou cantar agora, eu não tenho a tradução para português. É meio complicado. Então eu vou passar a letra para vocês e eu vou cantar em espanhol. E aí pelo menos vocês vão saber o que eu estou cantando, né? Espanhol e português não é muito diferente, mas tem alguns probleminhas. As mesmas palavras significam diferentes coisas. Então, uma vez que você acha que entendeu, não entendeu nada. Por exemplo, largo, para nós é comprimento, é o contrário. Então, se disser que uma coisa tem tanto de largo, aí você está achando que entendeu, mas não entendeu nada. É por isso que esta música é uma música que fez o irmão da nossa igreja lá no Uruguai, e que o grupo lá cantava, é uma música muito bonita. Ela fala assim: Senhor, tu chegas quando mais eu necessito, quando mais me faz falta. E começa a falar sobre isso e fala assim: Senhor, mesmo que tu esteja sentado lá no teu trono, de mim você tem memória, me quer ajudar. Então sobre isso fala a música, nós vamos cantar em nome de Jesus. Pediram emprestado ali, não? Eu não sei se dá para cantar com esse microfone, dá? Porque eu não estou ouvindo muito bem. Não sei se é o retorno ou o quê. Bom. Quando mais me haces falta, quando a punto estoy de desmayar, me alientas y me animas, tu amor siempre está, con mi vida te quiero exaltar. Llegas cuando más me haces falta, cuando a punto estoy de desmayar, tú me alientas y me animas, tu amor siempre está, por mi vida te quiero exaltar. Gracias por darme la vida, por ser mi compañía en la soledad. Y aunque estás en tu trono, cubierto de gloria, de mí tienes memoria, me quieres ayudar. Aleluya. Tú llegas cuando más me haces falta, cuando a punto estoy de desmayar, me alientas y me animas, tu amor siempre está, con mi vida te quiero Jesus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Gracias por darme la vida, por ser mi compañía en la soledad. Y aunque estás en tu trono, cubierto de gloria, de mí tienes memoria, me quieres
quieres ayudar. Gracias por darme la vida, por ser mi compañía en la soledad. Y aunque estás en tu trono cubierto de gloria, de mí tienes memoria, me quieres ayudar. De mí tienes memoria, me quieres ayudar. De mí tienes memoria, me quieres ayudar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus maravilhoso, amemos? Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Vamos nesta noite falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem por título, já que este fim de semana é dedicado pelas irmãs a falar sobre a família. O tema hoje é Deus em minha casa. Quantos querem Deus na sua casa? Todos queremos, né? Eu quero, Jesus. Seria um convidado muito especial. O maior dos convidados. O mais importante dos convidados. Mesmo que você não seja do mesmo partido político, mas se a Dilma disser que amanhã quer visitar a sua casa, você não diria que não. E não somente isso. A irmã, imagina a irmã, né? A Dilma vai vir amanhã. O que você está fazendo aqui? Vai lá, precisamos comprar um tapete novo, precisamos comprar flores. Para lá com a tua mãe, ela te prepara aquela comida especial. Vamos limpar a casa. Então, tem que arrumar tudo porque vem aquela pessoa especial. Agora tem na nossa casa o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o mais grande dos privilégios que uma família pode ter. Só que há um problema. O problema é que Deus não ficará numa casa onde Ele não se sentir confortável. Você ficaria? Você ficaria numa casa que você for maltratado? Você ficaria numa casa onde as pessoas dessa casa ferem continuamente os seus princípios, a sua maneira de vida? Você ficaria nessa casa? Onde as pessoas fazem tudo o contrário ao que você pensa e sente, ao que você crê, no que você acredita. Aí você chega uma hora que por cortesia você fica um tempinho ali, mas depois vai embora. Você arranja uma desculpa e diz assim: olha, me desculpa, mas eu tenho que partir. Mas já vai dizer para você. Mas você não gostou da comida, trataram mal, não deu. Sabe, irmão, a gente que anda viajando muito, geralmente quando a gente chega de visita no lugar, é muito bem tratado, tanto quanto aqui, né? É muito bem tratado. Mas há lugares onde, lamentavelmente, as pessoas não sabem tratar aqueles que vêm de visita. Então você fica em lugares onde você se sente muito mal, onde você sente que esse lugar aí não é para você, sabe? Você já foi em algum lugar onde você não se sente querido, onde as pessoas, sabe, falam assim direta para você: está na hora de você ir, né? Vai preparar o seu marco, vai perder o ônibus. Indireta, né? Então você não quer estar ali. Mas com Deus é a mesma coisa. Nós queremos Deus na nossa casa, mas nós não preparamos um ambiente onde Deus possa estar. Glória a Deus. Onde Deus possa habitar. E segundo a palavra de Deus na Bíblia, Ele não habita em qualquer lugar. A Bíblia diz que Ele habita na santidade, com quebrantado e humilde de espírito. Há lugares onde Ele não pode habitar. Há corações, há pessoas onde Ele não pode habitar. E há casas, há lares, há família onde Ele não pode morar. Não pode. Ele não vai estar ali. Não somente não vai estar, mas Ele não pode estar ali. Mas Deus não pode todas essas coisas. Deus pode todas essas coisas. Mas Ele é santo e Ele não tem comunhão com o pecado. Por que Ele amou tanto o ser humano? Ele amou tanto o homem?
lançar fora do jardim do Éden o homem e trancar a porta e colocar ali um anjo com uma espada de fogo ardente para que nunca mais o homem pudesse entrar naquele lugar, porque aquele lugar era santo. E assim como se agora, por exemplo, eu desligar as luzes, o que vai vir sobre esse lugar? É escuridão. E se eu ligar as luzes de novo, vai haver luz. E eu desligar de novo, vai haver escuridão. Mas uma pergunta para você: é possível ter no mesmo lugar luz e escuridão? Quando uma vem, a outra sai. Não tem como ter as duas coisas juntas. É por isso que Deus, pela sua natureza, não pode estar em alguns lugares. Eu quero Deus na minha casa, mas a minha casa é lugar onde Deus possa habitar. Eu faço da minha casa um lugar onde Deus possa se manifestar. Irmãos, isso é a reflexão para nós nesta noite. Deus é minha casa. Eu quero Deus na minha casa, mas eu tenho que preparar a minha casa para que Deus esteja presente. Deus não habita, Deus não mora em qualquer lugar. Então eu preciso preparar. Eu quero ler junto com vocês o texto de 2 de Crônicas, capítulo 14, versículos 1 ao 7. 2 de Crônicas, capítulo 14. Prepare seu coração, Deus vai falar com você. E eu espero que hoje, nesta noite, alguém tome uma decisão. Aleluia! E saia desse lugar dizendo: eu quero Deus na minha casa. Eu vou pagar esse preço. Eu quero Deus na minha casa. 2 de Crônicas, capítulo 14, versículos 1 até o 7. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso. Glória a Deus. 2 de Crônicas, capítulo 14, versículos 1 até o 7. E diz: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscámo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que quando Jesus entra num coração, numa vida, Ele limpa aquele lugar. Tem uma passagem que fala que quando um espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Como estava a casa? Como estava a casa? Varrida e em ordem. Sabe por quê? Porque Jesus tinha libertado aquele homem. E então, quando Jesus entra num coração, Ele deixa o coração varrido e em ordem. O mesmo quando Jesus entra numa casa, Ele deixa a casa varrida e em ordem. Só que no caso desse homem, teve um problema. Ele não continuou cuidando, guardando e selando, porque a casa continuasse da mesma maneira, para que Jesus ficasse na sua casa. Ele teve uma grande libertação. Ele tinha um demônio, tinha um espírito imundo no seu coração. Esse espírito saiu pelo poder de Jesus. Jesus limpou seu coração, mas o homem não pediu para Jesus morar na sua vida. Não continuou vivendo a vida com Deus. Então o demônio voltou naquela casa. E como ele tinha deixado a casa suja e em desordem. Mas o demônio chegou e achou a casa varrida e em ordem. Então achou que tinha mais espaço e mandou mais gente para vir com ele.
e o estado daquele homem foi pior que o primeiro. Ou seja, ficou muito pior ainda aquele homem, por causa de que ele não cuidou de que Jesus ficasse na sua casa. Mas o que nos interessa aqui é que quando Jesus entra num lugar, ele deixa o lugar varrido e em ordem. Eu quero Deus na minha casa, mas se Deus entrar, a Bíblia fala em ordem, né? Varrida e em ordem. Em ordem, ordenada, né? Ordem. A Bíblia fala isso, em ordem. Então, cada coisa significa isso. Cada coisa no seu lugar. É isso que significa. Uma casa que está em desordem, até, sabe, os filhos mandam os pais. Esse é desordem. Desordem é quando eu era adolescente e eu saí da minha casa porque eu briguei com meus pais e fui morar na casa de uma senhora que era divorciada e tinha 2 filhos da minha idade. Então era um desordem naquela casa. Então você entrava no meu quarto e você podia achar as meias colgadas da lâmpada, né? Isso é desordem, sujeira. Mas quando Jesus entra, ele coloca tudo em ordem. Varre para fora a sujeira, limpa e coloca as coisas em ordem. Tudo volta no lugar. O ordem da casa, na autoridade, no selo. Sabe, uma casa em desordem, cada um acorda na hora que quer. Oh, filho, disse assim a mãe, né? Filho, acorda, é hora de ir na escola dominical, já são 9h30. Deixa, mãe, deixa dormir mais um pouco. Não, filho, mas tem que ir na escola dominical, começa às 9, o pastor Juraci vai orar em você. Começa às 9. Ah, mãe, deixa dormir mais um pouco. Filho, acorda, você tem 40 anos, você que tem que dar a aula, você é presbítero da igreja, acorda. Isso é desordem. Mas quando Jesus chega, ele coloca a casa em ordem. Deixa as coisas bem estruturadas, ordenadas, limpas. Deus não habita no meio da sujeira. Deus habita nas coisas limpas. Nós temos que preparar a nossa casa para receber Deus, se nós queremos Deus na nossa casa. E o rei Asa, ele foi muito inteligente. Ele teve 10 anos de paz. E enquanto ele tinha paz, ele aproveitou aquele tempo para fazer uma limpeza e colocar todas as coisas em ordem, para que no seu reino habitasse a presença de Deus. Primeira coisa que ele fez, ele renunciou à idolatria. Ele mandou quebrar tudo aquilo, todas aquelas imagens, os lugares altos onde o povo de Deus pecava e adorava deuses estranhos. E diz assim: vamos quebrar tudo isso, porque com essas coisas não se brinca. Vamos tirar do nosso meio, vamos lançar fora tudo aquilo que é prejudicial para a nossa relação com Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, vamos tirar do nosso meio. Mandou quebrar altares, mandou tirar lugares de adoração a deuses pagãos, mandou tirar tudo que não prestava. Começou a limpar a casa. Se nós queremos que o Senhor habite na nossa casa, temos que começar a limpar. Com que frequência nós somos culpados de trazer para a nossa casa coisas que fazem com que a nossa família peque contra Deus? Nós ouvimos música do mundo, achamos que está tudo bem. E nos entramos na nossa casa e estamos ouvindo música que muitas delas são consagradas a entidades espirituais malignas. Mas nós queremos a presença de Deus na nossa casa. Nós levamos objetos e coisas que fazem nossos filhos pecar. Com pouco de tempo eu estava numa lan house. E um lugar onde também tinha aqueles jogos de vídeo e tal. E tinha uma criança de, mais ou menos como meu filho, 8, 9 anos. Estava jogando ali um joguinho, né? E o pai estava atrás dele. E me chamou a atenção o joguinho, porque o joguinho era assim. O rapaz, ele tinha que matar pessoas na rua. Ele matava, por exemplo, chegava na mulher assim, fazer as compras, né, com sacolinho no supermercado, e o rapaz tinha que matar ela
e quando matava, explodia a cabeça dele, saía sangue para todo lado. E aí tinha um homem pintando uma casa e o rapaz tinha que apertar o botãozinho para matar o pintor caía no chão, saía sangue para todo lado, e o pai atrás, mata essa filho, mata aquela outra, agora mata aquela lá, agora olha, à tua direita, mata ele também. E a gente poderia pensar que é um show, que é um brinquedo, mas só que não vai ser para nós. Mas nas escolas dos Estados Unidos, e até aqui no Brasil tem acontecido, jovens de 12, 13, 14 anos pegam uma metralhadora e entram no colégio e matam todo mundo. E ninguém diz por que aconteceu isso. E dão um monte de explicações, mas a maioria deles são influenciados pelos filmes de violência e principalmente pelos videogames, porque os pais não querem cuidar deles, então dão para eles esse tipo de jogo, não analisam, não veem o que os seus filhos estão brincando, com o que os seus filhos estão brincando, e eles estão adaptando e tomando coisas que são totalmente erradas. No outro dia chegou uma irmã, a igreja ali onde estou pastoreando, com uma sacola desse tamanho, cheia de brinquedos. Disse, é para seu filho, pastor. Aí eu fui olhar e tinha armas de todo tipo, tinha aqueles bonecos todos com metralhadora, de todo tipo. Ai, mas desculpa, na minha casa eu não deixo o Andrés nem jogar videogame, coisa assim que tem a ver com violência, e também não compro para ele nenhum presente que tenha a ver com armas. A irmã ficou um pouquinho vergonhada, né? Falava, tá, desculpa, mas eu vou dar para outra pessoa. Eu não quis dizer assim, irmão, o melhor que você pode fazer é queimar tudo isso. Não dê para ninguém, não dê para uma criança brincar com essas coisas. Aí depois, o nosso filho está brigando na escola, e um dia ele não consegue ganhar a luta, e leva uma faca para lá e acha que é normal, porque você não está ensinado, mas alguém está ensinado para ele. Um dia eu fui visitar uma senhora que ela perguntou para mim assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, falou ela para mim. Meu filho pequeno de 4 ou 5 anos, ele não consegue dormir de noite, tem pesadelos, um monte de coisa. Aí eu fui lá, fiz uma oração por ele e perguntei para a irmã, me diga uma coisa, que desenho ele está olhando na televisão? Ah, ele é fanático de tal e tal. Aí eu fui olhar, e aquele desenho não somente era um desenho de muita violência, mas era um desenho que foi feito para enganar as crianças dos Estados Unidos a acreditar na religião japonesa. Ele foi feito para isso, foi consagrado para isso. E é um desenho muito violento, na época, era um desenho muito violento. E a criança todo dia estava olhando isso. De noite não conseguia dormir. Porque tem coisas, mas nós temos que olhar, não vamos fanatizar que tem demônio atrás de cada árvore, não. Mas nós vivemos num mundo que está embaixo do poder do maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. E nós temos que estar alertas, irmão. O que consome nossos filhos? O que é na nossa casa que faz os nossos filhos pecar? A bendita liberdade individual. Não, todo mundo tem que ter liberdade individual. Muito bem. Mas se teu filho, a tua filha tem 12 anos, e você deixa ela trancada no quarto, com acesso à internet, você não sabe o que ela está olhando, nem com quem ela está falando, você acha que isso é certo? Aí você dá para ela de presente o computador, ela não perturba você, você faz o que quer, ela fica trancada no quarto e não perturba você não ouve ela. Mas ela está lá, e o que ela está fazendo lá? O que teu filho está fazendo lá dentro do quarto, com acesso à internet, com o computador? Ah, não, mas ele é bonzinho. Irmão, no Uruguai, tem um projeto que já faz uns anos que se fez, onde cada criança de 6 anos recebe gratuitamente uma laptop para cada criança, um computador para cada criança. Todas as crianças do Uruguai recebem, quando entra aos 6, cumpre os 6 anos de idade, começa a estudar na escola, recebe um computador. E quando ele chega, termina essa primeira série, que lá no Uruguai são 6 anos, e passa para a segunda, aí ele recebe um outro computador melhor, com mais memória e tal. Agora, ninguém controla o que as crianças estão olhando ali. Todas as escolas do Uruguai têm uma antena Wi-Fi para que todas as crianças que estudam na escola possam acessar a internet. Então a internet é absolutamente gratuita. Recebe um computador e recebe também acesso à internet.
Agora, tem criança de 6 anos acessando a internet. E anos depois se fez uma pesquisa. O que faziam as crianças com o computador? O computador é deles. O governo não pede mais. Inclusive, meu filho trouxe dele para aqui, porque fomos devolver uma escola. Eles falaram, não, é dele. É dele para ele. O governo não tem mais nada a ver. Dá de presente para a criança o computador. Muito bom. É maravilhoso. É realmente uma coisa muito boa. Agora, foram analisar o que as crianças, 6 anos, usavam seus computadores. Irmãos, mais de 50% das crianças de 6 anos usavam seu computador para acessar pornografia. Mais da metade das crianças de 6 anos. Então, às vezes, nós estamos levando coisas para casa, irmãos, que não estão abençoando a nossa casa, não estão abençoando o nosso lar, estão fazendo com que as pessoas que moram na nossa casa, elas se desviem dos propósitos de Deus. Mas nós queremos Deus na nossa casa. Nós vamos ter que começar a limpar a nossa casa, irmão. Se nós queremos Deus na nossa casa, nós vamos ter que começar a limpar a casa. Vai ter que pegar a vassoura e vai ter que tirar para fora tudo aquilo que é sujo e que está fazendo você desviar da presença de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Senão não há maneira. Você está clamando, está pedindo, está chorando, não sabe por que tem tantos problemas no seu lar, não sabe por que tem tantos problemas de relacionamento com seus filhos, não sabe por que seus filhos não querem vir à casa de Deus. Mas você vai ter que limpar. Se não limpar, Deus não vai habitar, Ele não vai morar ali. Às vezes tem coisas que parecem muito boas, mas nós estamos fazendo as pessoas tirar a atenção das coisas de Deus. E por fim, essas coisas muito boas tornam-se uma ferramenta de destruição para o nosso lar. Porque Jesus falou, separados de mim, nada podereis fazer. Nada. Você não pode fazer. Se Deus não estiver com você, você está perdido. Se você não tiver Deus na sua vida, você está perdido. Se Deus não estiver na sua casa está perdida. Desculpa eu falar assim, mas não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Deus. Não há outra maneira. Não é? Por exemplo, não conseguiu salvar o mundo inteiro. Ele pregou, a Bíblia fala no livro de Pedro, que ele foi pregoeiro de justiça. Ele pregou a palavra de Deus para a geração pecadora. Ele falou, olha, tem que entrar na arca, porque a arca é o único instrumento de salvação. Mas ninguém acreditou nele, todos se perderam. Mas ele salvou a sua família. A sua família entrou na arca. Quem sabe você não possa salvar o mundo, mas você pode salvar a sua família. Quando o carcereiro de Filipe se ajoelhou perante Paulo e Silas, ele fez uma pergunta, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo respondeu assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então você, quem sabe, e eu, quem sabe, não poderemos salvar o mundo, mas nós podemos salvar a nossa família. Glória a Deus. A nossa família pode ir conosco. E um alerta para os ministros de Deus, os obreiros, os que trabalham na obra do Senhor, tem que priorizar o pastoreio da sua família antes do pastoreio da igreja. Você, irmãos, às vezes eu vejo assim, digo porque eu caí nesse pecado também. Eu tive que ser advertido, eu tive que ser chamado a atenção por Deus. Porque de repente a gente trata as pessoas da igreja que fazem qualquer coisa para a gente, às vezes. Desculpa eu falar isso, quem é obreiro sabe que a ingratidão é uma coisa muito séria no ministério. A gente ajuda, às vezes a pessoa passa horas com ela, tempo com ela, as coisas, ensina, aconselha, e um dia eles viram as coisas para você, falam qualquer coisa, sujam você, sujam sua família. Essas coisas acontecem. E nós temos paciência. Depois aquele irmãozinho que falou mal de nós, que falou mal da nossa família, que falou mal da igreja, volta arrependido lá, e falou, pastor, eu queria voltar para aqui. Ai, a gente se alegra tanto, dá pulo de alegria, abraça e beija ele. Mas não temos essa paciência com os nossos filhos. Não atendemos eles nas suas necessidades, tanto quanto atendemos as pessoas de fora. E isso está errado, porque a nossa primeira igreja sempre é e será a nossa família. Quando Josué
viu que o povo de Deus ele lutou para ele entrar na terra prometida, e ele batalhou, e ele foi corajoso como Deus pediu porque ele fosse corajoso, e viu que o povo de Deus já tinha adquirido as bênçãos de Deus, que estavam morando na terra prometida, mas eles estavam em dúvida, eles estavam se desviando atrás de outros deuses. Josué se parou na frente de todo o povo, ele, a esposa, os filhos, os netos, as noras, os bisnetos, todo mundo. Ele tinha mais de 80 anos, e ele tinha toda uma família muito grande. Eu imagino que toda a família dele estava ali na porta da sua casa, e o povo dele lá fora, esperando ouvir as palavras do líder que havia sido o sucessor de Moisés. E ele falou assim: olha, a partir deste momento eu estou vendo que muitos de vocês estão se desviando do caminho de Deus, muitos de vocês não estão querendo Deus na sua vida, não estão querendo Deus nesta nação, mas eu vou falar uma coisa para vocês escolham a quem vai servir, vocês façam o que quiserem com as suas vidas, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça o que queiram fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aquele menino de mais de 80 anos plantou as raízes ali. Ele disse assim: eu estou aqui, eu vim aqui por Deus, Deus que me deu tudo que eu tenho, e a minha casa e eu vamos continuar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. O mundo inteiro pode se desviar, toda a cidade pode se desviar, mas eu e a minha casa serviremos. O crente tem que ter princípios. Eu perguntei outro dia na igreja se algum de vocês tinha sido perseguido, não de palavra, mas fisicamente, por causa de ser cristão. Tem alguém aqui que já tenha sido apedrejado, colocado na cadeia, esmagado, esfaqueado, por causa de ser cristão? Não tem. Você não sabe o bonito que é. Verdade. A Bíblia fala que quando os apóstolos eles foram colocados lá diante dos fariseus e tal, falaram para eles, açoitaram eles, 39 açoites, 40 menos 1 para a Bíblia. As suas costas estavam todas feridas e sangrando, e falaram para eles assim: vocês não podem falar mais no nome do Senhor. Eles disseram assim: olha, vocês julguem aí se é necessário obedecer a Deus ante os homens. E saíram da presença daqueles homens que tinham açoitado eles, humilhado eles, gozosos, alegres, porque Deus deu para eles a honra de sofrer por causa do nome de Jesus. É muito lindo. Eu já fui apedrejado assim, por levar uma Bíblia na minha mão e muitas outras coisas, não é para contar hoje. Mas qual é o nosso desafio hoje, já que nós não somos esfaqueados, não somos perseguidos por causa de ter Jesus na nossa vida? Qual é o nosso desafio? Nosso desafio hoje é manter o nosso compromisso com Deus até o final de nossos dias. Esse é o nosso desafio. É o preço que nós temos que pagar. Nós não podemos nos contaminar com esse mundo. Se você fosse perseguido, isso não seria um desafio para você, porque quem é perseguido sendo cristão, a sua fé cada vez cresce mais. Ele não precisa, você não precisa falar para alguém que é perseguido por causa do nome de Jesus, não precisa falar para ele: você tem que orar, porque ele ora porque ele está sendo perseguido. Um dia eu estava numa cidade nos Estados Unidos, e geralmente eu tenho intérpretes de língua espanhola, e me tocam intérpretes de vários lugares de Latinoamérica. E um dia tinha um rapaz, um homem lá de Puerto Rico, que estava ali, ia ser meu intérprete. E nós estávamos falando antes da mensagem, eu estava dizendo para ele o que queria pregar, porque ele mais ou menos tivesse uma ideia, né, para interpretar para os irmãos. E ele falou assim para mim: olha, pastor, vocês são tão abençoados. Eu falei: por quê? Porque nós não temos nada. Eu falei: justamente por isso. Porque eu faço 30 anos que moro nos Estados Unidos. Se eu estou doente, eu vou e compro remédio. Se eu estiver mais doente, eu compro mais remédio. Se eu precisar de um carro, eu compro um. Aliás, eu tenho um para mim, um para minha esposa, um para minha filha, outro para meu filho, e eu tenho 2 ou 3 mais quando saímos da família. Então, se eu tiver problema, eu tenho como solucionar os problemas, mas vocês não têm. Vocês precisam de comida, você tem que orar. Você precisa ir de um lugar para outro, você tem que orar. Você tem uma dor de cabeça, você tem que ir para comprar aspirina, você tem que orar. Então vocês estão sempre perto de
Deus por causa da sua necessidade. Eu não tinha pensado nisso, mas você tem muita razão, porque hoje o povo americano, ele já não confia mais em Deus. Por quê? Porque ele tem todas as coisas que necessita. Então quando a gente está abençoado, é quando a gente menos ora. Irmão, misericórdia, como que Deus vai fazer para que você chegue mais perto dele? Deus tenha misericórdia do Brasil, porque ele pode enviar uma grande perseguição se o povo dele não acordar. Se o povo dele não fizer um compromisso. Porque como que Deus vai fazer? Se nós não queremos mais orar, se nós vivemos a vida assim, no meio termo, se nós não queremos mais sacrificar, Deus, se a mensagem da cruz já não é muito aceita, nem sequer no meio evangélico, porque hoje o que é aceito no meio evangélico é vem aqui para ter carro novo, vem aqui para ser prosperado, vem aqui para ser curado, mas ninguém quer levar a cruz. E se eu leio a Bíblia, a mensagem de Jesus, se você quer me seguir, então tome a sua cruz cada dia. E essa mensagem não é popular, não é aceita, mas é a única maneira de entrar no reino de Deus. Não há outra maneira. Então qual é o teu desafio? Qual é o meu desafio nesta geração e nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós temos que pagar um preço. O cristianismo é preço. Você está aqui hoje porque o Filho de Deus veio aqui nesta terra, se fez homem e derramou seu sangue por você. Lutou contra o mundo, lutou contra o pecado, lutou contra tudo e venceu para que você tivesse salvação e vida eterna. Aleluia, Custou Deus. um preço muito alto, portanto você também tem que pagar o seu preço. Não é muito grande, a meu ver. Nós temos que buscar Deus de coração. Não temos que nos envolver com as coisas desse mundo e temos que pagar o preço de ser desprezados às vezes por ser cristão, de serem incompreendidos às vezes por ser cristão. Mas, irmão, o povo de Deus é diferente. Você, igreja, é diferente esse mundo. Quando você for igualzinho nesse mundo, então ou o mundo se converteu, ou você está errado. Você está errado. Se não tem perseguição, irmão, a Bíblia diz que nós vamos receber todas as coisas com perseguições. Por que às vezes a igreja não está sendo perseguida? Porque a igreja não está fazendo a sua tarefa. A igreja não sai nas ruas a pregar a palavra. No outro dia aí, em Pouso Alegre, onde eu estou há 5 meses, eu comecei a fazer cruzadas ao livre. E comecei a sair. E na última que fizemos uma carreata em todo o bairro. Levei os irmãos lá. Ele estava meio tímido, mas eu levei ele lá. E toca a bucinha aqui. E atira o folheto ali para as pessoas. Vai lá, vamos fazer barulho. Vamos mostrar para este bairro que estamos pregando a palavra de Deus. Que ele tem que acordar para ir ao encontro de Jesus. E saímos lá bucinhando. E enquanto eu tirei um folheto assim, sabe o que falou para mim o rapaz? Falou assim: não suja as ruas do bairro. Falou o rapaz. Não suja. Só que é interessante porque na esquina onde ele estava tinha um lixo do tamanho de quase 4 metros de altura. Parece que todo o bairro depositava o lixo ali. E deveria ter um saco de estar ali. Mas o folheto que eu estava tirando para ele sujava a rua. Agora eu nunca teria problema com esse rapaz se eu não saísse a pregar a palavra. E isso que está acontecendo, as pessoas não falam de Jesus, as pessoas não têm compromisso com Deus. Ah, pastor, sabe uma coisa? Faz 10 anos que trabalho lá e ninguém sabe que eu sou crente. Se faz 10 anos que você trabalha com eles e ninguém sabe que você é crente, é que você está pecando junto com eles. Quando eles vão falar de coisa errada, você concorda. Eles fazem piada suja e você ri também junto com eles. Então ninguém sabe que você é crente. E para passar uma 10 anos ele não vai saber. Só que você está perdendo a sua salvação. Você está perdendo a vida cristã. Você está perdendo o seu compromisso. Você não está pagando o preço. E você não está tendo Deus na sua vida. E você quer ter Deus na sua casa. Então aí chegou a hora da limpeza. Nós vamos ter que pegar a vassoura e varrer. Porque Deus quer entrar na nossa casa. Mas Ele não pode, a casa não está preparada. Prepara a casa que Deus quer entrar. Prepara a casa. Primeiro que Asa fez foi limpar a casa. Para que então Deus pudesse entrar. Irmão, o rei Davi, em certa oportunidade, ele quis trazer a arca para Jerusalém. A arca era símbolo da presença de Deus. E vocês estão estudando o tabernáculo, sabem que dentro da arca tinha 3 coisas. Tinha ali a vara de Arão, que ela tinha florescido milagrosamente.
para mostrar quem seria o sumo sacerdote. Tinha ali dentro o maná, que era a provisão de Deus cada dia para eles, e tinha as tábuas da lei, que Deus tinha dado para Moisés no monte. E aquilo lá era tão poderoso que simbolizava a presença de Deus. E quando o povo de Israel saía a lutar as batalhas com aquela arca, eles ganhavam as batalhas, e os inimigos tremiam quando a arca de Deus chegava no meio do acampamento dos israelitas, porque eles sabiam que a presença de Deus estava com os israelitas. Então, em determinado momento, eles perderam a batalha, e aquela arca ficou em mãos dos inimigos, mas o rei Davi disse: eu preciso a arca de Deus em Jerusalém. Ou seja, aqui que ele estava falando, eu quero a presença de Deus na minha casa. E ele mandou procurar, mas no caminho, eles esqueceram das leis de Deus. E em vez dos sacerdotes levar a arca, então colocaram umas vacas que transportavam a arca num carro. Mas em determinado momento, a arca quase cai. E o general de Davi, que estava perto, não quis que a arca caísse no chão e pegou ela com a mão. E quando pegou a arca com a mão, ele não estava autorizado a pegar naquela arca, só o sacerdote. Então, quando ele pegou a arca com a mão, ele morreu na hora. Tão tremendo era assim também. Morreu na hora. Então decidiram não levar a arca para Jerusalém. E deixaram na casa de um homem chamado Obed-Edom. E deixaram naquela arca, perguntaram para ele: podemos deixar a arca de Deus aqui, que simboliza a presença de Deus? Podemos deixar na sua casa? E deixaram a arca de Deus na casa daquele homem. E foram embora. 3 meses depois, Davi começou a ouvir notícia. Parece que na casa do Obed-Edom tudo prosperava. A casa do Obed-Edom está sendo abençoada, prosperada de tal maneira que o rumor, a notícia chegou lá em Jerusalém. E o rei Davi disse: não é possível, quem tem a presença de Deus prospera. Eu quero a presença de Deus comigo. E ele foi lá e fez tudo possível para trazer a arca de Deus para Jerusalém. E foi e levou ela com louvor, e custou para ele perder o compromisso com a filha de Saul, porque a filha de Saul achou que Davi estava sendo como qualquer um, e tinha tirado a sua vestidura de rei, e estava ali com roupa muito simples, dançando e pulando, como os irmãos estavam fazendo aqui diante da arca, e ela não gostou disso, e ele perdeu então até a esposa, mas ele levou a arca de Deus, a presença de Deus para Jerusalém, e a presença de Deus trouxe bênção na sua vida, irmão. Tem que fazer tudo o que for possível para levar a presença de Deus para a sua casa. Deus, amém, Jesus. A presença de Deus vai para a sua casa. Mas você tem que aprender que às vezes é necessário derrubar antes de poder construir alguma coisa. Você não pode construir uma casa nova em cima da alicerce dele. Você precisa muitas vezes derrubar tudo para poder fazer novo. Irmãos, quando Moisés chegou lá em cima, falando das primeiras tábuas de pedra que Deus deu para ele chegou lá depois de 40 dias de jejum e oração, contente, dançando no espírito e tal. Quando chega lá, o povo de Deus, só em 40 dias, já tinham feito um becerro de ouro e estavam adorando o becerro de ouro. Moisés teve tanta raiva que ele atirou no chão aquelas tábuas de pedra e quebrou elas. E foi falar com o povo o que eles estavam fazendo. E ele não sabia como explicar a Moisés. Você estava demorando muito e o povo queria adorar alguma coisa de Arão. E nós juntamos ouro e saiu esse becerro. Deve ser uma coisa muito mágica, né? Juntar ouro e sai um becerro, não é? Saiu um becerro e eles estavam adorando aquele becerro de ouro. Sabe o que fez Moisés? Moisés pegou aquele becerro de ouro e queimou ele até que ele ficou reduzido a pó. Porque ele precisava iniciar a vida espiritual do povo de Israel com um bom alicerce. E não podia ficar nada daquele becerro. Ezequias, o rei Ezequias. Você sabe que quando, certa oportunidade, o povo de Israel pecou no deserto, chegaram serpentes ardentes que Deus enviou. Serpentes ardentes, seguramente porque quem era picado por aquela serpente produzia febre muito alta e a pessoa morria. Por isso chamavam de serpente ardente. E essas serpentes começaram a picar todas as pessoas do povo de Israel e morriam a montes, miles de pessoas. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor diz assim: vou te dar a solução. Faça uma serpente de bronze, igualzinha a essa serpente, coloca ela numa haste e levanta ela bem alta. E toda pessoa que for picada por aquela serpente e olhar
para serpentes de bronze, será curado imediatamente. Então o povo de Israel foi fazendo assim. Quem era picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze que Moisés levantou e era curado imediatamente pelo poder de Deus. E essa serpente desapareceu, a de bronze desapareceu. Muitos séculos mais tarde, o rei Ezequias estava fazendo uma reconstrução e achou aquela serpente de bronze. E sabe o que fez o povo quando ele viu aquela serpente de bronze? Aquela que lá Moisés levantou no deserto. Começaram a adorar a serpente de bronze. Qualquer semelhança com a vida real é pura coincidência. Se fosse aqui no Brasil, o que aconteceria? Acharam na serpente de bronze. Todo mundo queria tocar. Deixaram lá, se ajoelhar para a promessa para tocar a serpente de bronze. É ou não é? É assim. Quem fez Ezequias? Pegou a serpente de bronze, aquela que Moisés levantava no deserto para que as pessoas que eram picadas fossem curadas na hora, chamou ela coisa de bronze e mandou queimar e destruí-la. Porque há um só Deus, e esse Deus deve ser adorado no espírito e em verdade. Ele chamou aquela coisa de bronze, ele teve que queimar, destruir, tal como Moisés. Também fez a mesma coisa com aquele becerro de ouro. Ezequias mais tarde fez com a serpente de bronze. Porque para construir, muitas vezes nós temos que derrubar coisas, alicerces velhos. Você tem que tirar coisas velhas da tua casa, da tua vida, maneira de pensar, maneira de ser, coisas que estão lá na tua casa, que estão fazendo as pessoas da tua família pecar, se distrair dos propósitos de Deus. E tem que começar a colocar alicerces novos, tem que fazer uma base nova, porque quando o Senhor está presente, todas as coisas são novas. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram e agora todas são feitas para Deus. Levar Deus na tua casa significa às vezes derrubar coisas que estão ali há muito tempo, que já são tradição na tua família, mas que devem sair da tua casa para que Deus possa entrar na tua casa. E vai custar, porque quando você começar a fazer isso, alguém vai dizer assim: não tira esse sal não sei o que ali, porque esse foi a avó que me deu, então não tira dali não. Por que, pai, que não podemos mais olhar esse programa? Por que não podemos olhar mais? E vai ter uma queixa, vai ter outra queixa, mas vai derrubando para construir novo. Vai tirando os ídolos velhos e coloca a presença dele na tua casa. O lugar onde Deus possa habitar, o lugar onde Deus veja corações que são humildes, que são quebrantados, mas que dá um lugar à operação do Espírito Santo. Que querem Deus na sua casa, que querem Deus dirigindo o seu lar e a sua família. Mas antes de construir, muitas vezes é necessário derrubar. Às vezes Deus nos dá um período de paz para agir. O rei aproveitou esses 10 anos de paz que Deus deu ao reino. E aí, ao invés de passá-lo bem, ele trabalhou, criou para seu povo um programa de construção e restauração e reforma espiritual. Se um ar de tranquilidade se respira em casa, é melhor usar o tempo para algo positivo. Se você não é o dono de casa, como você vai fazer? Pelo menos, você pode começar por não se envolver com aquelas coisas que você sabe tão errado, que a sua família faz. Você não se envolva com isso, porque você não é crente. Mas o que vão dizer? Deixa que digam o que eles quiserem dizer. Você é filho de Deus, e ele não entende, mas você está levando a presença de Deus para a sua casa. Não precisa brigar com ninguém. Não precisa você pegar a sua Bíblia lá e começar a dar bibliação em todo mundo. Uma certa irmã um dia chegou lá para o pastor e falou assim: pastor, por fim ele teve coragem. Irmão, o que você fez? Meu esposo, ele faz anos que eu tento trazer ele para a igreja, ele não quer vir, e ele bebe muito, mas hoje eu teve coragem, fui lá, abri a geladeira, peguei o uísque dele, vinho, cachaça, tudo que ele tinha lá, e quebrei tudo lá no pátio da casa. Aí o pastor falou para ele: olha, irmão, faça o seguinte, vai lá no supermercado, compra tudo de novo, e coloca na geladeira outra vez, porque essa é a maneira de ganhar o seu marido. Assim você não vai ganhar. A Bíblia fala que por a tua conduta respeituosa, ele vai ser salvo para Jesus. Muda a tua maneira. Você não precisa dar bibliaço para ninguém, mas você precisa viver a vida cristã.
Precisa mostrar a diferença. Um dia eu cheguei para casa de uma irmã que falava para mim sempre: pastor, não tem, por favor, ora para o meu marido. Ele não quer saber da igreja, ele não quer vir à casa de Deus. Eu venho sozinho, eu fico triste, pastor, por favor. Para com o meu marido lá, ele não quer vir na igreja. Aí um dia eu fiz a visita para o marido da irmã. Resulta que a irmã chegava do culto cada dia e contava para o marido todo o ruim que havia na igreja. Tudo que havia, porque a irmã falou: você não sabe. O marido perguntava: como teve o culto hoje? E ela falou: não, você não sabe. A esposa do pastor assim, essa outra vez, e a menina aquela, essa outra vez foi com aquela saia assim e tal, e pai, contava tudo para o marido. Agora, o marido queria saber da igreja? Queria saber nada, porque ela contava só o ruim que ele havia na igreja. Ele não falava da palavra abençoada do pastor, não falava da operação do Espírito Santo, não falava de milagre, não falava de testemunho. Como é que ele ia ganhar seu marido para Jesus? Se seu marido pensava na igreja, imaginava: o que será isso aí? Não queria aparecer para ele. Então você já sabe, mulher, você já sabe, homem. Se você quer ganhar a sua esposa, seu esposo, a sua família, tem que ser sábio. Ora e acredita. Um certo jovem chegou para mim uma vez e disse assim: pastor, eu não consigo continuar na fé. Por quê, meu filho? Porque lá na minha casa sou o único cristão. E lá na minha família todo mundo tem outras religiões, e é muito difícil, são religiões que são contrárias e tal, eu sou o único crente, e é difícil. Eu falei para ele: não, você está pensando tudo errado. Deus começou a fazer um trabalho muito importante na tua família. Deus está chamando a tua família, e o primeiro da tua família é você. Você está levando a presença de Deus para a tua casa. Não desista não. Pode ser que ninguém seja crente na tua casa, pode ser que a tua casa esteja toda em desordem, mas você, com Jesus no teu coração, você está entrando lá na tua casa, e na hora que você pisa na tua casa, é Jesus que está entrando na tua casa, é Jesus que está entrando no teu lar, é a presença dele, e por você permanecer firme na fé, Deus vai abençoar, Deus vai transformar a tua casa. Irmão, nós não entendemos o poder que há em nós. Nós temos Deus no nosso coração. Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está no nosso coração. Deus está em nós. E quando nós vamos, hoje quando nós saímos daqui desse lugar, nós vamos para a nossa casa, levando a presença de Deus. Você quer Deus na sua casa, tem que tomar decisões. Tem que tomar decisões. Você não pode, de repente, mandar sobre os outros da sua família, mas você pode ser fiel. Começa por você. Começa você a viver uma vida em fé. Tem coisa na sua casa que tem que tirar, tem coisa na sua vida que tem que tirar, tem coisa no teu coração que tem que tirar, para que Deus possa morar lá. Mas pode ter certeza que Deus quer habitar na tua casa. Deus quer entrar na tua família. Deus quer varrer e pôr em ordem todas essas coisas. E Deus pode fazer isso. Eu tenho estado em casas onde realmente há muito desordem. Ali não há alegria, não há felicidade, não há gozo. As pessoas não sabem nem o que vão fazer das suas vidas. Tristes, amargurados. Eu falei no outro dia para uma família de empresários. Tem dinheiro montes. Tem tudo que uma pessoa poderia sonhar ter. Tem carro 0 quilômetro, tem empresa, tem filhos bonitos, mas eles vivem uma amargura e tristeza. Olha para eles: olha, me dá tanta dor no coração, porque Deus deu tudo para vocês ser felizes, vocês não são. Vocês precisam de Deus na sua casa, precisa de Deus na sua vida. Irmão, vamos levar Deus para a nossa casa. A presença de Deus na nossa casa vai mudar as situações, as mais difíceis, as mais problemáticas. Os problemas mais sérios, mais grandes, Deus vai tomar o controle. Deus vai assumir o controle. Mas nós precisamos preparar a nossa casa para que Deus possa morar ali. Fiquem em pé no nome de Jesus. Eu vou cantar um corinho com vocês. Não sei se vocês conhecem.